Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer alguma correção. Desconsidere essa aula 9 aqui, certo? Isso aí é a Sandra que usa na parte da tarde, tá bom? A nossa aula de hoje será a aula de número 2, referente ao quarto bimestre, ok? Professor, mas a aula passada foi a aula de número 9, referente ao terceiro bimestre. Beleza, a gente cometeu um errinho aí. Essa aula de número 9 vai ficar sendo a aula de número 1, certo? Em vez dela ser do terceiro bimestre, eu não aproveitei ela no fechamento das notas, mas eu vou aproveitar ela no fechamento das notas do quarto bimestre, certo? Então, a aula 9 é a aula 1 do quarto bimestre, certo? E hoje já é a segunda aula do quarto bimestre. A gente vai ter a aula 2, então, do quarto bimestre, ok? A gente vai ver distância entre dois pontos no plano cartesiano e também a gente vai ver ponto médio de um segmento de reta. Dois conteúdos hoje para a gente ver, tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui dois vídeos, certo? Informativos para vocês. Esse primeiro vídeo em relação à distância de dois pontos, além da minha explicação, assista ele para pegar melhor. E esse outro vídeo, certo? É ponto médio. Basta você ver os 5 primeiros minutos dele, de 0 a 5 minutos. Depois de 5 minutos, vai falar de outro conteúdo que não interessa para nós ainda, certo? Por enquanto, tá bom? Então, só os 5 primeiros minutos, tá bom? Para a gente começar, né? Então, a gente vai começar fazendo o nosso cabeçalho, né? Tá aqui o nosso cabeçalho, né? Então, não esqueça de colocar aí no caderninho de vocês, aula de número 2, o seu nome completo, né? A série, a turma, nono A, nono B, nono C, nono D, marque um X na turma que for a sua. O período, 8/10 a 15/10, certo? Feito, então, esse cabeçalho, a gente vai passar para a matéria, que vem a ser distância entre dois pontos, ok? No plano. Então, como que é calculada a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, a distância entre dois pontos, ela é calculada da seguinte maneira. No plano cartesiano, um ponto fica totalmente determinado conhecendo o par de ordenadas, quando você conhece a abscissa e a ordenada desse número. Associando a ele, para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los no plano cartesiano para então calcular essa distância, certo? Então, quando você quer calcular a distância de um ponto no plano cartesiano, a primeira coisa que você vai fazer é representar ele, desenhar ele no plano cartesiano, certo? Desenhar. Então, o plano cartesiano, ele é formado por um eixo Y e um eixo X. A gente já estudou isso lá atrás, né? O eixo Y, chamado de eixo das ordenadas, o eixo X, chamado de eixo das abscissas, né? Lembrando que o Y para cima é positivo, para baixo é negativo, o X para frente é positivo e para trás é negativo, certo? Então, aqui o exemplo 1 fala o seguinte, ó, qual a distância entre o ponto A e o ponto B? O ponto A tem coordenada 1 e 1. Então, para o ponto A, a coordenada x vale 1 e a coordenada y também vale 1, certo? Então, saindo da origem, ó, 1 para x, 1 para y, certo? Pegando essa reta aqui, passando ela aqui em cima, pegando essa reta, passando ela aqui em cima,
as duas vão se cruzar aqui, ó. Então, a gente pode falar x1, y1, um para a direita e um para cima, ó. Um para a direita, um para cima. O A vai estar aqui, certo? O ponto B, 3 e 1. O meu ponto B, o x vale 3, o y vale 1. Então, seria 3 para a direita, ó. 1, 2, 3 e 1 para cima. Vai dar aqui, certo? Então, tem o ponto A e o ponto B. Qual seria, então, pessoal, a distância entre o ponto A e o ponto B? Quanto que valeria essa distância, certo? Nesse caso aqui, se você observar, o desenho está na horizontal, certo? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser o x de B, que é o segundo aqui, menos o x de A, que é o primeiro aqui, certo? Lembrando aqui que o x de A vale 1 e o x de B vale 3. Então, x de B, 3, menos o x de A, 1, 3 menos 1, 2. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B seria 2. Né? Se você olhar no desenho, olha aqui, ó, 1, 2. Né? Esse pedacinho mede 1, esse pedacinho mede 1. 1 mais 1, daqui até aqui, dá 2. Certo? Se fosse na vertical, gente, se não fosse agora na horizontal, esses pontos estivessem na vertical, tipo assim, ó, ponto A, ponto B, certo? Aí essa distância não seria x de A menos x de B, não, certo? Porque aí está na vertical. Aí, ao invés da fórmula ser assim, né, eu diria que a distância entre A e B seria o y de A menos o y de B, certo? Isso para desenho na vertical. E isso aqui que a gente viu para desenho na horizontal, tá bom? Ó, tá na horizontal, então é x de B menos x de A. Se tivesse na vertical, seria a distância de A em B, né? Seria y de B menos y de A, certo? Continuando, então, nós temos o seguinte. 2. A distância entre os pontos 4, 1 e 3 e 1. Qual a distância entre o ponto A, 4, 1, e o ponto B, 1 e 3? Ó, ponto A, o x vale... Ponto A, o x vale 4, o y vale 1, certo? Então, ponto A, ó. 1, 2, 3, 4 para x, 1 para y. 4 para a direita, 1 para cima. O ponto A está aqui. Ponto B, o x vale 1, o y vale 3. Concorda? Então, ó, ponto B, vou fazer de outra cor. 1 para a direita, 1 para a direita e 1, 2, 3 para cima. Tá aqui o ponto B, ó. Coordenada 1 e 3, certo? Agora, a distância entre eles, gente. A distância entre eles é essa reta aqui, ó. Ela não tá nem na horizontal, nem na vertical. E agora, gente? Agora, então, para a gente resolver isso aí, nós vamos considerar isso aqui sendo um triângulo retângulo, ó. E na aula passada, a gente estudou o teorema de Pitágoras. Então, a distância entre A e B seria a hipotenusa, certo?
E esses outros dois catetos seriam as coordenadas em x e em y, certo? Então, concorda que desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, eu subi uma, duas. Então, 2 na vertical. E concorda que na horizontal aqui, ó, eu andei uma, duas, três casinhas. Então, eixo X eu andei 3. Então, um cateto vale 2, o outro cateto vale 3. Aí basta jogar no Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras falava assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Quem que é a hipotenusa ao quadrado? É a distância de AB, certo? Lá naquele desenho. É igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Tiro a raiz dos dois lados, quadrado cancela com a raiz, então ficou que a distância de AB é igual. Aqui não tem como cancelar do lado direito, porque tem uma soma aqui, então não dá para cancelar. Então ficou raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ele considerou B a distância em x, valendo 3, e considerou C a distância em y, valendo 2. Então, trocando B por 3 e C por 2, ficou que a distância de A em B é raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. A distância de A em B, então, é raiz de 9 mais 4. A distância de A em B vai ser 9 mais 4, raiz de 13, certo? Pode deixar dentro da raiz. Caso você não queira deixar dentro da raiz, né? Seria a raiz de 13. Isso daria aproximadamente 3,6, certo? Uma distância de 3,6, ok? Então, aqui, ó, tem 2 na vertical, tem 3 na horizontal, que é o ângulo de 90 graus, e essa distância aqui, ó, que separa o ponto A do ponto B, essa distância aqui, ela seria de 3,6, certo? Mas para isso existe uma outra formulazinha, ok? Então, a fórmula da distância de dois pontos no plano. Para encontrar a fórmula da distância, podemos generalizar o cálculo feito no exemplo 2. Para dois pontos quaisquer. Por exemplo, o ponto A, que tem um x1 e o y1, ou xa e o ya, e o ponto B, o x2 e y2, ou xb e yb, certo? Vocês concordam que o ponto B aqui, ele tem a coordenada xy, e o ponto A aqui tem a coordenada xy, certo? Então, para eu achar isso daí, eu falaria assim, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o A é isso daqui, é a distância de AB, certo? Então, distância de AB ao quadrado é igual. O B poderia ser a distância X aqui, ó. Essa distância X aqui, ó, que ele chamou de ΔX, certo? ΔX ao quadrado, mais o C, a distância em Y aqui, a distância vertical, que ele chamou de ΔY, certo? Ao quadrado, ok? Logo, eu teria o seguinte, que a distância de AB ao quadrado seria... O que que vem a ser ΔX, gente? ΔX seria o x2 menos o x1,
só que está elevado ao quadrado, certo? Mais, o que seria o ΔY? O y2 menos o y1, só que está elevado ao quadrado. E aqui está, ó, o x2, aqui, né, o x, aliás, esse aqui, o x1, né, esse aqui, o x2, certo? x2 menos x1, ok? x2 menos x1. E aqui está o y1, aqui está o y2, então essa distância aqui seria o y2 menos o y1, que foi esses valores que eu coloquei aqui, certo? Aí, tirando a raiz dos dois lados novamente, quadrado cancela, vai ficar que a distância de A em B é igual a isso daqui. A raiz quadrada do x do ponto 2 menos o x do ponto 1 ao quadrado, mais o y do ponto 2 menos o y do ponto 1 ao quadrado, ok? Você poderia chamar o x1, se você quisesse, o x1 de xa, o y1 de ya, porque eles estão referentes ao ponto A, e o x2 de xb e o y2 de yb, porque eles estão referentes ao ponto B. Ficaria assim, distância de AB é raiz de xb menos xa ao quadrado, mais raiz de yb menos ya ao quadrado, que é a mesma coisa, tá bom? E essa é a fórmula que a gente mais usa para calcular a distância. Vocês vão estudar isso esse ano e depois vocês vão estudar isso no terceiro ano novamente, certo? Então, olha aqui um exemplo. Sejam D, o ponto D, dado pelas coordenadas 2 e 1. Então, o ponto D, o x dele vale 2, o y dele vale 1. E o ponto C, o x dele vale 5 e o y dele vale 3, certo? Vamos achar esses pontos, ó. O ponto D, 1, 2 para a direita, 1 para cima, tá aqui. 2 para a direita, 1 para cima. X é na horizontal, Y é na vertical. Andei 2 casinhas na horizontal para a direita, uma casinha para cima, achei o D, certo? O ponto C, vou andar 5 casinhas na horizontal, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deu aqui. E 3 na vertical, então, ó. 1, 2, 3. Ó, onde parei? No ponto C, certo? Então, nós temos isso daí, ok? Ponto C, ponto D. Lembrando que o ponto D tem coordenadas x valendo 2, y valendo 1. Ponto C tem coordenada x valendo 5, y valendo 3, certo? E ele quer que você calcule a distância CD, certo? Então, aí entra a formulazinha, ó. A distância de CD seria a raiz quadrada de x de D menos x de C, só que isso elevado ao quadrado, mais y de D menos y de C, só que isso também elevado ao quadrado, certo? Professor, vai ficar errado se eu trocar o D e o C de lugar? Não, porque quando você eleva ao quadrado, qualquer número negativo se tornará positivo e vai dar o mesmo resultado. Eu poderia falar xc menos xd, yc menos yd, porque está elevado ao quadrado, continuaria o mesmo. Então, para eu achar essa distância, eu faria o seguinte, ó.
eu disse para vocês, né, agorinha, ali na parte de trás que eu apaguei, que o ponto D tem uma coordenada x, que vale 2, e uma coordenada y, que vale 1. O ponto C tem uma coordenada x, que vale 5, e uma coordenada y, que vale 3. Jogando aquela fórmula, né, a distância de D em C seria o x2 menos o x1, x com x, né, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz, certo? Quanto que vale o x2? 5. Quanto que vale o x1? 2. Então, 5 menos 2 ao quadrado. Quanto que vale o y2? 3. Quanto que vale o y1? 1. 3 menos 1 ao quadrado. Resolvendo isso daí, 5 menos 2, 3 ao quadrado. 3 menos 1, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Então, mais uma vez, a distância entre o ponto C e D seria raiz de 13, certo? Que daria aproximadamente 3,6, se eu quisesse tirar da raiz, ok? Agora, falando sobre ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide um segmento de reta ao meio, certo? É um ponto que divide a reta na metade. Como que a gente calcula esse ponto? Ó, imagine o ponto A aqui, imagine o ponto B aqui. E esses dois estão ligados por essa reta, concordam? Se eu pegasse uma régua e medisse aqui, dividisse ela no meio, vocês concordam que essa reta estaria dividida aqui, ó? Esse tamanho seria do mesmo tamanho que esse pedaço, certo? Então, esse ponto aqui seria o ponto M. M significa médio, certo? É o ponto que está dividindo essa reta pela metade, certo? Como que a gente calcula o ponto médio? Se você observar o ponto médio, ele tem um par de coordenada, ó. Ele tem uma coordenada em relação a x, né? Então, o x médio seria o x de A mais o x de B dividido por 2. E ele também tem uma coordenada y, certo? Então, o y médio seria o y de A mais o y de B dividido por 2. Achando o x médio e o y médio, você conseguiria achar as coordenadas do ponto médio, ok? Então, vamos tentar aplicar isso num exercício, né? Num exemplo. Dado o segmento de reta AB, cujas extremidades estão nas coordenadas A1 e 3, B, menos 5 e menos 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Nossa, vamos tentar desenhar aqui? Ó, eu vou tentar desenhar ele para vocês entenderem, certo? Então, ó, eu tenho o eixo Y, eu tenho o eixo X, né? O ponto A é o X vale 1 e o Y vale 3. Então, ó, 1 tá aqui, né? E 3 tá 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Tá aqui, então, meu ponto A. Certo? É ruim de desenhar aqui, viu, gente? E o ponto B, o x vale menos 5 e o y vale menos 6. Então, aí você faria assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que com a sua régua na mão, essas distâncias têm que ser igual. E o y, menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá aqui, ó. Ligando eles aqui, ó, reta, reta, tá aqui.
certo? Ligando esses dois pontos, eu tenho essa reta, certo? Que liga o ponto A ao ponto B, ok? Então, onde que vai estar o ponto médio? O ponto médio vai estar aqui, ó. Mas quais são as coordenadas desse ponto médio, gente? Não sei, né? Então, a gente vai descobrir isso. Esse ponto médio, ele tem uma coordenada em relação a x e tem uma coordenada em relação a y, certo? O ponto médio tem o x médio e o y médio, certo? O x médio é dado por essa fórmula, ó, x de A mais x de B dividido por 2. O x de A vale 1, tá aqui. O x de B vale menos 5. Então, vai ser 1 mais menos 5, né? 1 mais menos 5 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, vai estar aqui, ó. O x médio vai estar aqui no menos 2. Ok? E o y médio? Seria o y de A, que vale 3, está aqui. E o y de B, que vale menos 6. Então, ficaria 3 mais menos 6. Mais com menos é menos. Então, 3 menos 6, que dá menos 3, dividido por 2, dá menos 1,5. Então, estaria aqui, ó, na metade, entre o 1 e o 2, certo? Aqui estaria o menos 3,5. E o ponto médio, então, estaria aqui, separando essas distâncias na metade. Essa distância seria o mesmo que essa distância, certo? Então, quais são as coordenadas do ponto médio? Menos 2 para x e menos 3/2 para y, ok? Espero que tenham entendido. Tem mais algumas videoaulas lá, vocês vão assistir para vocês entenderem melhor, ok? E temos aí algumas atividades. Vamos fazer essas atividades e enviar. Lembrando que essas atividades já estão valendo para o 4º e último bimestre, né? Não teremos mais bimestre. É tudo ou nada agora, né? Estudar bastante, tirar nota boa para passar de ano, tá bom? Espero que tenham ajudado vocês, que vocês tenham compreendido. E fiquem todos com Deus. Até a próxima.